Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, enquanto eu sigo aturando essa gente nojenta, medíocre, baixo nível, cometendo crimes contra mim todo dia. Já tem anos e eu não consigo nada aqui para me livrar desse lixo de gente para poder seguir a minha vida aqui em paz. Enquanto eles não destroem, eu vou fazendo os vídeos do canal, porque o que eles metem a pata, eles destroem. Por enquanto eles não destruíram ainda os vídeos do canal do YouTube, eu vou fazendo o que eles ainda não destruíram, tá? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse livro aqui do George Agamben, tá? Eu comecei a ler esse livro, anteontem, e aí terminei de ler a introdução ontem, uma introdução muito interessante, tá? A gente vai falar um pouco sobre esse texto aqui, sobre a introdução, quer dizer, que já desenvolve ali umas certas ideias do livro, e, enfim, conectando com outros livros aqui também, com outras ideias, para poder pensar um pouco umas questões bem legais aqui, inclusive conectadas com o Brasil atual, tá? Então vamos falar um pouco sobre isso aqui no vídeo de hoje, tá? Antes, deixo com vocês aí mais uma vez a dica do meu livro, novo livro de poemas aqui, tá do outro lado de cá, que, repito, isso aqui tá sabotado por essa gente nojenta, porque o meu sistema aqui tá hackeado por eles, e não consigo entrar em contato com ninguém entra em contato comigo por culpa desses bandidos de baixíssimo nível que estão aí vomitando lixo na minha vida já tem anos, tá? De qualquer maneira, vou mantendo aqui a propaganda do livro, porque um dia, quem sabe, eu me livro dessa gentalha, Então, pessoal, tá aqui do outro lado de cá, tá? Meu novo livro de poemas. E vamos à reflexão aqui, então, sobre esse livro do Agamben, tá? O que resta de Auschwitz. Então ele está falando aqui do campo de concentração, e ao mesmo tempo tentando pensar o que restou daquilo ali, depois que acabou o nazismo, depois que, enfim, depois que a Segunda Guerra acabou, e o nazismo ele se sustenta, como uma reflexão fundamental, extrema, inevitável, do Ocidente, por conta de ter sido esse evento absurdo e, enfim, inenarrável ali, de violência, enfim, matança e tudo mais, de ódio, que em menor medida é um pouco isso que esses animais estão fazendo contra mim nos últimos anos. A diferença é que, como eles não aguentam, não aguentam uma bolacha, eles têm que usar 500 para fazer. Enfim, são tão covardes quanto os nazistas, mas enfim. Então, pessoal, vamos refletir aqui das ideias do George Agamben nesse livro O que Resta de Auschwitz, tá? E aí eu separei alguns tópicos aqui para falar com vocês, porque tem várias coisas legais aqui, tanto no sentido de pensar a questão do nazismo propriamente dito, e aí várias consequências disso, enfim, mas também algumas conexões possíveis com o caso brasileiro atual, com o Brasil atual, tá? Com essa experiência do bolsonarismo, que não chegou, evidentemente, que às raias do nazismo, mas flertou com isso, se conectou com algumas enfim, figuras ali que tinham a ver com isso, fez até uma propaganda meio que parodiando ali o nazismo dentro de uma das secretarias dele ali, acho que foi Secretaria de Cultura, e ao mesmo tempo a gente também tem que dizer que os grupos neonazistas no Brasil explodiram nos últimos anos, saíram do armário, graças ao Bolsonaro, Então isso é importante pensar aí também, porque é um dos nossos problemas atuais aí no Brasil, certo? Então, pessoal, o texto de apresentação aqui do trabalho, do Agamben, tá? da tradução, do livro do Agamben, é assinado pela Jeanne Marie Gagnebin, tá? E aí ela começa a explicar aqui algumas ideias do livro, começa a desenhar aqui um certo roteiro para o livro, e ela vai falando de várias questões interessantes. Por exemplo, tá, vamos lá. Na página 9, ela começa falando o seguinte aqui, ó, ela fala que Auschwitz não é simplesmente o símbolo do horror e da crueldade inéditos que marcaram a história contemporânea com uma mancha indelével. Auschwitz também é a prova, por assim dizer, sempre viva de que o nomos, a lei, a norma do espaço político contemporâneo, portanto não só do espaço político específico do regime nazista, não é mais a bela e idealizada construção da cidade comum, polis, mas sim o campo de concentração, que é esse extremo, quer dizer, o ponto de limite extremo ali de experiência,
antipolítica, né, da humanidade. Na verdade, a humanidade já teve várias experiências de matança violenta, absurda, né, inenarrável, e uma delas foi a escravidão, né, a escravidão dos negros, que é muito parecida, né, com o que aconteceu com os judeus. A diferença é que os negros eles não eram assassinados toda hora, né? Eles trabalhavam ali, eles eram escravizados para trabalhar até não aguentar mais e aí eram assassinados, né? Os judeus não, eles foram exterminados, foram sendo exterminados. Mas essa coisa de invadir outro território, exterminar um povo, isso também isso não é novidade, né? Os nazistas não inventaram isso. O que eles inventaram foi uma forma ali especificamente industrial de fazer isso, né? E, bom, né, com todas essas consequências bizarras que a gente vê. Para além disso também tem o fato moderno, né, de que aquilo ali foi registrado com fotos, com filmes, né? Então, e existem sobreviventes, né? E ele vai falar um pouco disso aqui também, ela, né, na introdução, e o Agamben no livro, sobre o papel desses sobreviventes, né, no testemunho da coisa, né? Então, tudo isso também amplia ainda mais a gravidade daquele evento ali e a singularidade dele também. E um último detalhe que vai falar também, ainda antes de continuar a reflexão, é que, de certa forma, essa reflexão sobre Auschwitz e sobre o nazismo de maneira geral, né, permite que a gente pense, por exemplo, o que Israel está fazendo com a Palestina lá, né? Porque existe evidentemente ali um neo-ressentimento violento, né, de um povo, de um grupo, né, que foi dizimado, que foi, né, perseguido e tudo mais, reagindo de maneira violenta a um outro grupo que está ali, né? Porque essa questão de Israel com a Palestina é problemática porque dentro do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, depois de criada a ONU, né, ou seja, né, um mecanismo multilateral de diálogo entre as nações, um grupo invade um país, expulsa essas pessoas dali. Quer dizer, Israel é uma experiência muito, né, na verdade, problemática, porque se insere nesse contexto aí contraditório, né? Como é que a ONU é criada para poder, né, para poder gerar mediação entre os países e uma das primeiras coisas que ela faz é apoiar uma invasão, né, sem sentido aquilo ali, né? Bom, então é isso, né? E aí a Jeanne-Marie Gagnebin continua falando aqui embaixo, ela cita um trecho do Agamben, no qual ele fala que o campo é o espaço que se abre quando o estado de exceção começa a tornar-se regra, né? E, enfim, e esse estado de exceção que começa a se tornar regra, que foi muito, né, violento e extremo, né, nos campos de concentração, em Auschwitz, né, em Bergen-Belsen, nos outros campos lá também, a gente consegue ver isso em menor medida, mas consegue ver na Palestina, né, na forma como aquilo ali é quase que um campo de concentração, né? Os palestinos estão cercados ali, não podem sair, não podem, né, só podem pescar ali até tantos metros, né, e, enfim, não tem saída para lugar nenhum e estão sendo bombardeados, é meio que um campo de concentração aquilo ali. E a gente também pode pensar, a partir dessa ideia aqui dele de exceção e regra, nas favelas cariocas, por exemplo, né, onde as milícias tomam conta, não existe Estado, não existe regra, não existe lei, existe ali a exceção, né? Eu li um trecho aí ontem. Eles estão agora, inclusive, fazendo exatamente aquilo que os nazistas fizeram, aquilo que os judeus estão fazendo com os palestinos, têm feito, né, durante o século XX todo com os palestinos, que é retirar as pessoas de casa, né? Um caso lá de uma senhora que morava há 40 anos no mesmo lugar, teve que entregar a casa para os milicianos porque eles queriam construir um negócio ali e, dane, sai fora, vai embora, entendeu? Isso aqui agora é nosso. Então, quer dizer, tudo isso serve para pensar aí o quanto que as milícias são também, né, bem... É uma coisa que se aproxima do nazismo ali também, né? Inclusive porque eles praticam também execução, praticam uma série de coisas aí problemáticas, tá? E tudo mais. E também serve para pensar a direita brasileira, porque esse autoritarismo violento é um autoritarismo da direita brasileira. Essa gente medíocre que está enchendo meu saco aqui, eles são direitistazinhos, eu sei quem são, né? Então, enfim, mas vamos lá, pessoal.
E aí ela continua refletindo, né? Fala da questão da palavra Auschwitz e tal, de outros trabalhos do Agamben aqui também. E na página 11 ela fala o seguinte, ó, que ela se refere a essa expressão o que resta, né? Que ele coloca no título. Tá aqui, ó, de novo, mostro para vocês a capa, né? O que resta de Auschwitz. Porque a ideia de algo que resta, às vezes dá a entender, né, que esse resto são fragmentos, né, são manifestações periféricas de algo que foi muito, enfim, né, muito evidente, muito denso ali num determinado momento. E não é essa questão que o Agamben está desenvolvendo aqui, tá? Esse o que resta é uma lacuna que funda a necessidade do testemunho em oposição ao arquivo. Tá? E por que ele está, né? Porque ela explica isso, né? Por que ele está distinguindo o testemunho do arquivo? Porque como foi uma experiência extrema, de violência extrema, ela não cabe em nenhum arquivo, né? Ela depende de certos testemunhos de sobreviventes, né? Porque mesmo os soldados que foram lá e tiraram fotos, etc. e tal, eles não passaram pelo sofrimento que aquelas pessoas passaram ali dentro, que foi um sofrimento que chegou aos limites de serem considerados aí totalmente, né, inumanos, não humanos, né, tratados como bichos e como, enfim, até pior do que bicho, né? Então, enfim, isso funda, né, segundo o Agamben, essa necessidade do testemunho em oposição ao arquivo, né? E aí eu vou tentar fazer uma reflexão dessa ideia dele, dessa distinção que ele faz entre testemunho e arquivo, para poder pensar o que resta do bolsonarismo, né? Nesse livro que eu estou escrevendo agora, se é que eu vou conseguir terminar, né? Se é que eu vou conseguir me livrar dessa gente nojenta para poder continuar aqui os meus trabalhos, tá? E aí ela diz o seguinte, ó: o resto indica muito mais um hiato, uma lacuna, mas uma lacuna essencial que funda a língua do testemunho em oposição às classificações exaustivas do arquivo, tá? E aí ela continua dizendo, né? Assim podemos entender melhor esse resto como aquilo que no testemunho solapa a própria eficácia do dizer e por isso mesmo institui a verdade de sua fala, né? E continua embaixo, né? Trata-se de narrar o que aconteceu, entre aspas, e de afirmar ao mesmo tempo que o que aconteceu não faz parte do narrável. E aí é interessante, porque isso é um dilema, né? Ao mesmo tempo uma espécie de ponto crítico radical da experiência nazista, que o Agamben vai refletir aqui, que ela explica, né? Que não nega a necessidade do testemunho, os sobreviventes são testemunhas daquilo ali, inclusive já cito para vocês aqui, né, esse livro aqui, né, que eu já li, que eu já fiz aqui até alguns comentários sobre ele em alguns outros vídeos, tá, que é do Alexander Henrik Lax, tá, O Sobrevivente, Memórias de um Brasileiro que Escapou de Auschwitz, né? Então isso aqui é um testemunho que eles chamam de testemunho restrito, né? Quer dizer, ela cria uma distinção, né? É o testemunho, deixa eu ver aqui como é que ela explica aqui. São dois tipos de testemunho, né? Que ela pondera aqui. Enfim, tem o testemunho do sobrevivente, né? Depois eu pego o nome certinho aqui, mas tem o testemunho do sobrevivente, aquele que sobreviveu e conseguiu escapar, e o testemunho daquelas figuras que passaram a ser chamadas, inclusive, né, isso aqui é interessante esse nome, de muçulmanos, né, que eram aqueles que não conseguiram sobreviver, que ficavam completamente alijados dentro do próprio campo, não tinham nem conexão com nada, eram exterminados e, né, enfim, e ficavam até sem nome, sem uma classificação possível ali. Então, a própria existência dessas figuras prova que há uma instância naquele evento, naquela questão, que é da ordem do inenarrável, tá? Então, enfim, isso também o Agamben vai desenvolver aqui, tá? E aí ela fala, né, ela começa a falar que ele vai citar os casos do Primo Levi, né, que é um escritor que é um cara que sobreviveu também, né, ao Holocausto, e passou a escrever sobre isso, né, um dos maiores escritores aí do século XX, e
se não me engano, ele é até prêmio Nobel, tá, de literatura, e eu inclusive já separei alguns livros aqui dele para comprar, porque, né, vale a pena, é importante aí ler isso, né. Tá, e aí na página 12, pessoal, ela fala de uma coisa importante aqui também, né? Com a experiência dos campos de concentração, acontece uma devastadora ausência de normas, né? A administração nazista estabelece uma ordem tão rígida quanto aleatória, os presos são entregues a um arbítrio implacável, né? Então, enfim, é isso, essa ausência devastadora de normas é que torna aquilo ali, quer dizer, as pessoas eram mortas a esmo, né, sem justificativa, pelo mero fato de existirem ali, de serem judeus, né? E é o que está acontecendo na Palestina agora, né? Exatamente o que está acontecendo na Palestina, com algumas diferençazinhas ali, mas enfim, né? Então, quer dizer, e a gente vê isso nos filmes também, a lista de Schindler mostra algumas cenas que, né, que caracterizam isso aí, né? A partir desses testemunhos que o Agamben está ponderando aqui, tá? Que mais, pessoal? Vamos lá. Então, na página 13, ela começa a explicar, né, que essa ausência de normas né, faz do campo de concentração, paradoxalmente, o paradigma biopolítico do moderno, né? E ela está se referindo a um outro trabalho dele chamado Homo Sacer, que é um dos mais conhecidos, né? Um novo nomos, né? Portanto, que solapa as condições de possibilidade de uma construção ética clássica. Solapa igual e especialmente a possibilidade de emitir um juízo ético a respeito daquilo que aconteceu, né? Então, enfim, ou seja, né, a experiência de Auschwitz e a experiência dos campos de concentração, do nazismo de maneira geral, acaba instaurando, né, não só o limite extremo ali, né, da falta de ética, da falta de normas, né, de regras e tudo mais, mas também instaura a própria impossibilidade, não sei se é a palavra melhor, mas um certo extremo que fica até inapreensível para a própria reflexão, né? Para o próprio pensamento crítico que olha para aquilo ali, né? E aí ela diz, né, que o Primo Levi será sempre uma testemunha, aqui que ela faz a distinção, tá? O Primo Levi será sempre uma testemunha no sentido restrito de superstes, talvez seja super testemunha, né? Aquele que viveu algo e tenta relatá-lo. Ele nunca se coloca na posição de testes, de testemunha no sentido de um terceiro entre duas partes, que pode ajudar a julgá-las, segundo a distinção latina evocada por Agamben, né? Quer dizer, que seria, por exemplo, né, os soldados russos que chegaram no campo de Auschwitz, que são testemunhas terceiras, né, que viram aquele absurdo ali, aquela cena bizarra, mas eles não têm condição de dar o testemunho efetivo, né, que aquelas pessoas que estavam lá, né, são as únicas que seriam, né, eram, né, porque a maioria já faleceu, eram as únicas que poderiam de fato falar sobre isso. E aí, pessoal, eu fiz uma anotação aqui que eu acho importante também de fazer, já conectando com o caso brasileiro atual, tá? Porque essa questão de ausência de normas, né, que ela refere aqui ao Agamben, que ele pondera em relação a Auschwitz, guardadas as devidas diferenças, encontra paralelo na defesa da desregulamentação feita pelo neoliberalismo, né? Tanto na forma como os Estados Unidos o fazem, como como única prática viável para a América Latina, quanto na forma como a própria direita brasileira a defende como prática nacional viável, né? Porque no limite, essa ausência radical de normas, que é o Estado mínimo, que é a tal mão invisível do mercado, né? Essa é uma metáfora interessante de pensar, porque está invisível, né? Ninguém vê e comete crime, né, quanto quiser, né? Então, enfim, tudo isso aí atinge esses limites, volta e meia atinge esses limites bizarros, né? Eu já falei aqui, as milícias para mim são um fenômeno neoliberal, né? A ausência do Estado, transformação de agentes do Estado em criminosos que não respondem mais ali à regra, estão num barato de exceção total ali, e o Rio de Janeiro está refém dessa gente, né, cada vez mais, né? E isso também se configura, por exemplo, no golpe dado pelo juiz Moro, quer dizer, o sujeito, né, que está numa posição ali de julgar, né, um caso envolvendo uma série de coisas importantes do país, inclusive emprego, né, e a própria reputação do presidente da República e tal, ele comete vários crimes, né, ele passa a funcionar num estado de exceção, né?
não nessa exceção extrema do nazismo, mas numa exceção de desregulação, e tanto é que uma das decisões dele no caso lá da Lava Jato, algumas, né, ele pautou por uma noção de ato indeterminado, né, que é isso, né? Onde está o regramento disso? Aqui no Brasil não tem, né? Então, quer dizer, tudo isso, essas conexões são importantes de fazer, né? Para a gente pensar o caso brasileiro aí. E aí, com relação a essa questão do testemunho, né, do super testemunho e tal, isso é interessante, que me fez pensar na questão do lugar de fala, né? Essa coisa do super testemunho, quer dizer, só o judeu que estava lá no campo de concentração pode falar sobre o seu sofrimento, né? Então tem esse aspecto que, se por um lado, né, ele é questionável num ponto, porque a gente não pode eliminar a possibilidade de que outros grupos falem sobre isso, até para opinar, para ponderar ali reflexões e tal, sempre com, né, ponderação, coisa que muita gentalha não tem, mas existe um certo ponto do testemunho que só aquela pessoa ali pode, né, saber, pode sentir, pode narrar, né? E, enfim, isso é importante, isso tem uma certa semelhança com alguns aspectos dessa noção de lugar de fala, né? E também tem conexão com a ideia de singularidade, né, que eu enxergo aqui na formulação do Jefferson Tenório, aqui no Avesso da Pele, tá? Quando ele fala da questão, né, de que tem um lugar lá dentro que é só seu, que ninguém acessa, e que está para além da cor da pele, está para além de todas essas marcações, esses rótulos que essa gentalha psi adora vomitar na vida dos outros, né? Tá? Essa singularidade é inalcançável por ninguém, né? Então, enfim, e no caso dos sobreviventes, né, de Auschwitz, no caso desse, né, isso é mais ainda radical porque, enfim, né, porque diz respeito ali a uma experiência de sofrimento extremo, né? Então, enfim, e aí, o que mais aqui, né? Ela fala também vamos lá, fala também daqui. Ela começa a falar aqui da questão dos muçulmanos, né? E aí fala, né, que a descrição exemplar dos muçulmanos que são justamente essa figura desprovida de qualquer qualidade geralmente atribuída ao ser humano, né? A descrição exemplar dos muçulmanos no capítulo 9 de É Isto um Homem, que é o livro do Primo Levi, né? Expõe sua terrível desfiguração. O muçulmano é o preso sem rosto que abdicou da luta, que não pode mais nem ser chamado de vivo, nem de ter uma morte que mereceria esse nome, né? Figura da extrema desfiguração, o muçulmano, entre aspas, né, que era um apelido que se dava ali, né, um pejorativo e tal. O que, repito, é interessante para a gente pensar o que os judeus estão fazendo na Palestina agora lá, né? Porque o objetivo aqui do canal é discutir questões mais amplas, não fofoquinha da vida dos outros, né? Então, figura da extrema desfiguração, o muçulmano é o não-homem que habita e ameaça todo ser humano. A redução sinistra da vida humana ao que ele chama de vida nua, né? Que seria isso aí, sem regra, né? E sujeito a todo tipo de violência e tal. Isso é interessante para pensar também a violência doentia que essa gentinha nojenta tem feito contra mim aí, porque eles estão meio que transformando a coisa nisso aí, né? Que é o exercício do ressentimento nojento deles lá, que eles não têm capacidade de deslocar isso, né, para uma outra posição, porque são completamente retardados, né? E aí a Jeanne Marie continua, né? Por isso, ele, o muçulmano, é geralmente excluído do relato da reflexão, já que sua inclusão ameaçaria todas as definições de humanidade vigentes até hoje. E aí fica uma ambivalência, né? Porque se por um lado, né, ele não consta, ele não consegue, né, ser inserido em nenhuma descrição, por outro, é preciso falar disso de alguma forma, né? Justamente para poder tentar tirar esse elemento desse anonimato, digamos assim, né, bizarro, que é essa situação extrema, tá? Que mais, né? Então, e aí, para finalizar aqui, pessoal, não vai dar tempo de falar de tudo, né? Muita coisa bacana aqui nesse livro. O que mais? Vamos lá aqui.
isso também serve para pensar aquela questão que o próprio Agamben desenvolve sobre os refugiados em outro livro dele, né, que é o... Está aqui, né, que é o Meio Sem Fim, né? Tá aqui, ó, né? E que eu já ponderei aqui, né? Quer dizer, esse estado de, né, limite extremo de ninguém-dade que os muçulmanos, entre aspas, do campo de concentração experimentaram, né? Ele chama a gente a refletir o quanto que essa ideia de que todo mundo tem que ser refugiado, ela é problemática, né? Ela muitas vezes não se sustenta. E eu vou dar um exemplo aqui que eu acho muito interessante para poder, né, deixar uma reflexão sobre isso, que é o seguinte, tá? O Henrique Villa-Matas escreveu esse romance aqui, que é o Doutor Pazavento, que fala, dentre outras coisas, sobre o desaparecimento, né? É um cara que é convidado para um evento lá, que tem a ver com escrita, e no meio do caminho ele decide desaparecer. Essa discussão do Villa-Matas tem conexão com a questão do desaparecimento do autor, né, que aí acaba, né, heteronomizando a questão, tá, dissolvendo ali, né, as marcações antigas e tudo mais. Ela é parelha com essa discussão do Agamben sobre o refugiado, que também seria esse que dissolve enfim, a conexão com a terra, a conexão com o lugar e tudo mais. E isso é contemporâneo agora, né? E aí o Villa-Matas fala em vários trechos sobre isso aqui, só que isso tem uma questão, né? Porque, por um lado, isso é uma experiência inevitável, né, da produção intelectual humana nesse momento que a gente está vivendo aí. Só que, por outro, a gente chega num ponto de considerar que tem pessoas que não atingiram nem o estado de ter um lugar para poder chegar nesse ponto aqui, né? Exemplos são os palestinos, que estão lá lutando para ter o seu lugar até hoje, né? Que eles perderam há 70 e poucos anos. E, por exemplo, o Ailton Krenak também, né? Já falei dele aqui também, que ele narra que ele já se sentiu aqui e se sente aqui um refugiado na própria terra, né? Quer dizer, é um sem lugar dentro de um lugar, né? E aí o Villa-Matas fala uma coisa aqui na página 380 que reflete um pouco dessa, né, dessa ambivalência, dessa ambiguidade, né, desse dilema dessa questão, que ele diz assim, né? Para desaparecer é preciso antes ter sido visto por alguém, né? E é isso que os palestinos estão querendo, é isso que está aqui mais uma vez, está a referência do livro do Villa-Matas, é isso que os palestinos estão querendo, é isso que o Ailton Krenak está querendo, né? Agora, eles estão querendo isso a partir de uma perspectiva não ressentida, não violenta, né? E é assim que tem que ser, e não como essa gentinha medíocre, os ressentidos violentos, né, os perversos de quinta categoria, agem de outra forma, né? Eles respondem à violência que eles sofreram com violência contra os outros, né? É um pouco o que os judeus estão fazendo lá. Quem não é dessa laia age como o Ailton Krenak, né? Age como os palestinos estão tentando lá fazer, né? Para deslocar isso aí. E, enfim, isso para finalizar aqui, pessoal, isso foi o que me incomodou, por exemplo, quando eu li esse romance aqui do Robert Walser, né, o Jacob von Gunther, que foi, inclusive, eu peguei essa referência do Villa-Matas, fui ler, e é um cara que meio que funciona nessa de propor um certo desaparecimento, né, e tudo mais. E eu, no final do livro, eu falei, bom, isso aqui, né, não se sustenta numa mínima visada para o caso da Palestina, para o caso de uma série, para o caso das favelas brasileiras, né? Você vai dizer para um favelado que está ali sofrendo uma série de exclusões, ó, tem que desaparecer. Ele vai dizer, eu nem apareci ainda, cara, né? Como é que eu vou desaparecer, né? E isso denota, para finalizar aqui, de repente a gente faz até mais um vídeo, né, a respeito, para falar de outras ideias aqui do Agamben, mas isso denota uma certa ingenuidade de um certo cosmopolitismo de país periférico e até mesmo do Agamben, né? Que é achar que esse tipo de ideia pode ser generalizada. Não pode. É preciso pensar isso a partir de conexões com a política e com uma série de outras coisas. É preciso pensar esse pêndulo entre a arte e a política o tempo todo, né? Porque senão a gente fica ingênuo de um lado e ingênuo do outro, tá? Beleza, pessoal? Então é isso, ó, tá aqui mais uma vez a dica do O que Resta de Auschwitz, e de repente eu vou fazer mais um vídeo aí também para poder
colocar outras questões que eu acho bacanas aqui sobre as ideias que eu li na introdução desse livro, muito bacana, beleza? Então é isso, pessoal, a gente se fala no próximo vídeo do canal aí, grande abraço, tamo junto, fui!